Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções os demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Seca-se a erva e cai a sua flor. Nós vivemos num mundo em que a libertinagem está na moda. A relativização da moralidade. Todo tipo de perversão. Talvez você já tenha ouvido. Os tempos são outros. Antigamente isso não acontecia. Talvez no nosso país, há algumas décadas, tantas coisas que vemos hoje não acontecessem de fato. Mas tudo que nós vemos hoje havia na época do apóstolo Paulo, havia na época de Moisés, houve nos dias de Noé, nos dias de Abraão, dos patriarcas todos, e vem acontecendo ao longo dos séculos. E a manifestação da natureza pecaminosa do homem, da sua impureza, das suas perversidades. Mas quanto ao nosso contexto, se os nossos avós ouvissem o que se discute hoje sobre ideologia de gênero, por exemplo, elas ficariam assustadas. Para muitos hoje, masculinidade, feminilidade não são importantes. Cada pessoa, em sua própria época, tem sobre o que reclamar. Mas, irmãos e irmãs, os dias, esses nossos dias, são dias em que a rebelião, a maldade, em todos os lugares, tem sido cada vez maior. Isso não é nosso, isso não é próprio dessa época. Eu quero lembrar de que Tessalônica, onde ficava a igreja para a qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta, assim como Corinto, de onde Paulo estava escrevendo essa carta, eram duas cidades conhecidas pela imoralidade sexual. Na cultura greco-romana, a prática do adultério, para quem pertencia às classes socialmente elevadas, era ilegal. Mas a prática da fornicação era muito comum e não sofria nenhuma restrição legal. Aliás, no mundo greco-romano, para aqueles que pertenciam às classes mais elevadas, se você fosse homem, não era de todo incomum ter uma esposa para cuidar da casa e ter filhos, e por outro lado, ter uma concubina, ou mesmo escrava, ou escravos, de quem se podia exigir certos favores. Era nesse tipo de mundo que os tessalonicenses viviam, um mundo parecido com o nosso. Os judeus da época viviam escandalizados com o que as pessoas faziam, com o que os jovens defendiam, com o que se aprendia na rua. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo
com os Tessalonicenses a fim de tratar sobre aquele assunto, sobre esse assunto. E ele o faz, não porque ele fosse cheio de pudor ou reprimido, mas porque ele se importava com a palavra de Deus e porque ele era um pastor e amava os remidos. Daí Paulo falar sobre 3 assuntos muito importantes aqui nesse texto. Primeiro, pureza sexual. Segundo, santificação. E terceiro, ele faz uma advertência à sua audiência, aqueles para quem originalmente ele escreveu e para nós, nessa noite. Vamos examinar o texto. Em primeiro lugar, no versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre santificação. Isso é um grande problema, inclusive, entre muitos que professam o nome de Deus. As igrejas estão cheias de gente imoral, pessoas mundanas, de homens e mulheres que não se santificam. Mas o que é que Paulo diz aqui para os Tessalonicenses? Para aqueles que falam não saber qual a vontade de Deus. O que diz o apóstolo Paulo? Ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muitas pessoas perguntam sobre qual seria a vontade de Deus para eles. Nem sempre é fácil dizer qual é a vontade específica de Deus para as pessoas. Com quem vai se casar, o que vai fazer, qual será o seu trabalho, a sua profissão. Mas nós podemos dizer nessa noite, com base em 1 Tessalonicenses 4:3, que a vontade de Deus para a sua vida é que você cresça em santificação. Em outras palavras, que você seja parecido com Jesus. O apóstolo Paulo deixa isso claro, como você pode ver, não apenas no versículo 3, mas também nos versículos 7 e 8. E, na verdade, se você quiser resumir essa passagem, você simplesmente pode dizer que a vontade de Deus para a sua vida é que você se santifique. Você homem, você mulher, você adulto, você jovem, é isso que a palavra de Deus exige de você nessa noite. Mas você tem se santificado? Você tem lutado contra o seu pecado? Você tem dito não às inclinações da sua natureza pecaminosa? Cristo está sendo formado em você? Crianças, vocês amam a lei de Deus? Vocês querem ser parecidos com Cristo? No relacionamento uns com os outros, como vocês são? Na rua, senhoras e senhores, com os outros, com os familiares, você é alguém que se santifica como Deus manda. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos fala sobre a pureza do cristão. Nessa época de crentes que pregam, que andam com a Bíblia, mas que são tão impuros, o apóstolo Paulo diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Aqui o apóstolo Paulo está repetindo, ele diz no versículo 3, ou seja, ele diz que Deus nos chamou com um propósito, com um objetivo. O mundo, irmãos e irmãs, vive na podridão do pecado. O que as pessoas falam, o que elas pensam, o modo como elas agem, o que elas leem, o que elas assistem na televisão, nas novelas, o que elas escutam, as músicas que muitas pessoas aqui nessa cidade estão ouvindo agora. Só impureza, só podridão, só devassidão moral. Mas o que diz o apóstolo Paulo? O que o Senhor está falando para mim e para você, bem como para toda essa cidade, eles queriam estar aqui ouvindo. Mas por não estarem aqui ouvindo, por preferir os seus pecados, Deus um dia vai pesar a mão sobre elas. Porque ele diz claramente aqui, que ele não nos chamou para vivermos de maneira imoral, mas de maneira santa. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos dizendo que a razão, porque Deus nos transportou das trevas para a luz, não foi apenas para nos perdoar, não foi apenas para nos justificar, foi para nos santificar. Observe que Paulo não está dizendo que fomos salvos pela nossa santificação. Que há pessoas que acham isso. Eu sou bom, eu não sou um pecador tão ruim.
Eu nunca fiz mal a ninguém. Bom, você nunca fez mal a ninguém? A fofoca não é um tipo de mal que você comete? A cobiça ou a mentira? Todos nós cometemos males, maldades, uns contra os outros. Mas talvez você diga, bom, eu não sou tão ruim quanto outros, são pessoas piores do que eu. Pode até ser que haja, moralmente falando, pessoas piores do que você. Mas se você não estiver descansando somente na graça de Deus para a sua salvação, você está perdido tanto quanto o pior dos pecadores. Porque você não é salvo pelas suas obras. Você não é salvo porque você professa nominalmente a Cristo. Você é salvo se você crê nele. Você não é salvo porque você tenta ser bom. Se fosse assim, ninguém seria salvo. Ninguém iria para o céu. O que o apóstolo Paulo diz é que nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, Deus nos mostrou o seu favor imerecido, de forma que todos aqueles que nele creem para a salvação, como ele é oferecido no Evangelho, são perdoados e aceitos apenas por causa do que Cristo fez. E uma vez que você é salvo, você deve se santificar. Você deve dizer não ao pecado. Você deve ir contra a cultura. No versículo 8, Paulo enfatiza que Deus nos deu o seu Espírito. Todos aqueles que foram salvos têm o Espírito Santo. Se você, nessa noite aqui, crê de fato em Cristo, você é nova criatura. Você é habitado pelo Espírito Santo. É interessante que no Antigo Testamento o nome mais comum é Espírito de Deus. Mas aqui no Novo Testamento, Paulo chama o Espírito de Deus de Espírito Santo. Paulo aqui chama a nossa atenção para uma das coisas que o Espírito Santo faz, que é nos habitar, a fim de nos santificar. Se alguém não se santifica, se alguém não ama o que é de Deus, se alguém não ama o que Deus ama, e odeia o que Deus odeia, muito provavelmente não tem o Espírito Santo. Mas todos aqueles que têm o Espírito Santo, eles amam o que Deus ama. Eles buscam a glória de Deus. Eles não têm as suas vidas por preciosas, eles mais querem é fazer a vontade de Deus. Em Efésios 3, 14 a 19, o apóstolo fala sobre isso, enfatizando que o Espírito Santo o que o Espírito Santo faz em nossos corações. E Paulo está escrevendo para nós por que a santificação é tão importante. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que a santificação é um processo, é uma busca. Ou seja, é algo que Deus está operando em nós, mas também é algo que você deve procurar. Não apenas esperar. Você tem procurado? Quem quer que conviva com você, vê que você é santo, que você quer se parecer com Jesus, que tem havido mudança de vida em você. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Ou seja, se as coisas velhas passaram, você é parecido com Jesus. A aplicação do nosso crescimento em santidade, a questão da pureza sexual, é algo que Paulo diz no versículo 8. Ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Observe que ele disse isso no versículo 3, diz no versículo 7, e agora no versículo 4. No versículo 8. Se você está crescendo em santidade, você se absterá de qualquer impureza, você lutará contra ela. Como diz o apóstolo, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é um vingador
E essa é a exortação do apóstolo Paulo nessa noite, para você e para mim. Deus é o vingador. Deus não tomará por inocente o culpado. Ó irmãos e irmãs, mas quantas pessoas não estão com as suas mentes cauterizadas? Há quantos que não têm nenhum fervor para com Deus? Que vivem na indiferença. Mais uma pregação, mais um domingo, mais um culto, mais uma semana se iniciando, e não vai haver mudança nenhuma. Mas o que Deus quer para você nessa noite é que você mude. É que você não seja mais o mesmo. Essas palavras se aplicam tanto aos Tessalonicenses quanto se aplicam a você e a mim nessa noite. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa época em que o homossexualismo é celebrado, em que a fornicação se tornou uma norma, e a definição de casamento é algo já tão ultrapassado para alguns. Talvez você diga, bom, eu não vou mais me casar. Há pessoas que não vão se casar, ou que já se casaram. Há pessoas a quem não se aplicam alguns desses tipos de pecados, mas que podem ensinar aos outros, mas que podem opor-se a tudo isso que Paulo está condenando, que podem ensinar aos mais novos, que podem instar aqueles claudicantes, com os que hesitam a andarem, a que andem nos caminhos de Deus. Imaginem os desafios que os crentes tessalonicenses enfrentavam contra a criação dos seus filhos. Para vocês que os têm. Para vocês que os terão ainda. Vocês têm um grande desafio. Os tessalonicenses os tiveram de cuidar das mentes, dos corações dos seus filhos, para que eles aprendam a amar a Deus, para que eles tenham temor ao Senhor. Observe novamente o versículo 5. Paulo diz, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A maior parte da igreja de Tessalônica não era composta por judeus, mas sim por gentios, quer dizer, por pagãos. E o que Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que os tessalonicenses não fossem como os gentios. Sabe o que é que vai mudar a Feira Nova? Sabe o que é que vai atrair pessoas para Cristo? É a igreja vivendo em santidade. São os cristãos trazendo-as, mostrando-lhes a urgência de que coloquem a sua fé em Jesus. Sabe por quê? Almas preciosas estão perecendo nos vícios, na desilusão, na mentira, no pecado, na cegueira espiritual. Pais de família mentirosos, talvez ladrões, talvez adúlteros, mulheres frívolas, jovens perdidos. Eu já conheci vários deles, vários daqui em Recife, tão perdidos quanto quaisquer outros. Quando a igreja cristã, quando os crentes aqui em Feira Nova dobrarem os joelhos e passarem a orar intensamente, incansavelmente pelos perdidos, e ao mesmo tempo não perder uma oportunidade de chamá-los para Cristo, sem medo de serem considerados tolos, fanáticos, doidos. Porque o valor de uma alma vale o preço de ser ridicularizado, de ser escarnecido. Mas um dia, Deus vai vindicar cada humilhação pela qual você passou. E vai pesar a mão de maneira mais severa sobre cada um daqueles a quem você evangelizou, a quem você chamou, a quem você apresentou a Cristo e não quis ir. Mas se você não fizer, você terá sangue nas suas mãos, por causa da sua omissão.
por causa da falta de compaixão para com os perdidos. Você já pensou em orar para que Deus lhe dê oportunidades de ser instrumento para a salvação de outros? Você sabe o mínimo que você precisa dizer para o pecador sobre a obra de Jesus? No Antigo Testamento havia dois tipos de pessoas, os judeus e os gentios. Para Paulo também havia dois tipos de pessoas, os que acreditavam em Cristo e os pagãos. E essa cidade está repleta de pagãos que precisam de Jesus. Aqui Paulo nos diz três coisas sobre prostituição. Ele diz primeiro, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição aqui é um termo genérico que se refere a todos os tipos de moralidade sexual. Paulo quer que os crentes não sigam a cultura ao redor. Depois do versículo 4, ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, Paulo diz, controlem as suas paixões teológicas, ao contrário do que faziam os gentios. E por fim ele diz sobre a prostituição, que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ou seja, ofender ou defraudar significa quebrar a lei de Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que se você for imoral, você não somente está quebrando a lei de Deus, você estará defraudando a seu irmão. A prostituição tem ramificações horizontais. Não é só adulterando que você estará pecando contra o seu próximo. Ao longo dos anos, eu vi casamentos serem desfeitos por causa da pornografia, por causa do homossexualismo, por causa do adultério. Alguns acham que esse assunto é muito particular e não deveria ser abordado na igreja, mas deve sim, pelas seguintes razões. No Antigo Testamento, uma das principais metáforas usadas para a infidelidade com Deus é adultério. Quando Israel se corrompia, deixando de servir a Deus e passando a buscar falsos deuses. Quando faziam isso, os profetas acusavam os judeus de cometerem adultério espiritual. E isso se dava porque o culto a Baal, por exemplo, incluía prostituição, o que mostra haver uma conexão entre o adultério físico com o adultério espiritual. Quando alguém cai na prostituição, começa a duvidar de Deus. Por isso os maridos devem declarar guerra contra a pornografia. E os jovens devem envidar esforços para não caírem na prostituição. Paulo nos diz que não devemos viver como gentios, porque há uma fronteira entre o mundo e a igreja. Fronteira que foi abolida, que foi desfeita. Os crentes agem como o mundo. Não no aspecto externo, continuam indo para a igreja, usando paletó e gravata, usando aqueles jargões evangélicos, mas na prática, no pensamento, na cobiça, nos olhares, vivem como os piores mundanos. Uma das maneiras que você vai demonstrar que o Evangelho é verdadeiro, que o Espírito Santo é real, que a regeneração é um milagre, que é verificável, é por meio do modo como vivem os crentes. Se eles se distinguem do mundo pagão ao redor. Depois o apóstolo Paulo nos diz aqui que a pureza sexual é importantíssima para que haja unidade na igreja. A prostituição não favorece que haja harmonia na igreja. O que faz é sempre dividir, fragmentar. Então veja que o apóstolo Paulo nos diz a você e a mim que nos santifiquemos. Depois ele nos fala sobre a pureza do cristão, sobre o seu dever de ser puro. E por fim, ele nos faz uma advertência solene. Dentre todas as implicações da prostituição, incluídas a destruição das famílias, pessoas feridas, etc. A principal preocupação de Paulo é quanto às consequências eternas
da impureza sexual, como nós vemos nos versículos 6 e 8. Ao falar, porque não devemos ofender nem defraudar os nossos irmãos. Ele diz no versículo 6 que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como nós nos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. No versículo 8 ele diz: dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo, irmãos e irmãs, está nos advertindo que indivíduo impenitente, imoral, vai enfrentar a justiça e a ira de Deus. E que aqueles que rejeitam o chamado do Evangelho à santidade estão desprezando o próprio Deus. Isso não significa, porém, que o pecado de natureza sexual seja o pecado imperdoável, porque Paulo, falando sobre impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, diz, escrevendo aos Coríntios: tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Paulo também não quer que os verdadeiros cristãos, não quer dizer que os verdadeiros cristãos não enfrentarão conflitos nessa área. Nós sabemos que o homem que escreveu a maior parte dos salmos era um adúltero. E o nome dele era Davi. Mas o cristão não deve estar em pé, não deve estar em paz com esses pecados, nem jamais justificá-los. E todas as vezes que sucumbir, deve saber que a sua alma estará em grande perigo. Então Paulo está dizendo que os praticantes desses pecados de prostituição, se estiverem impenitentes, devem arrepender-se ou enfrentar a justiça de Deus, e lhe sobrevirá como o vingador. Se Deus lhe chamou para a santidade, se viver na imoralidade se constitui uma rejeição deste chamado, esta rejeição desperta a ira de Deus. Há pessoas que querem ser seguidoras de Jesus, mas rejeitam os seus mandamentos, não querem a sua vontade. Numa cultura como esta, somente a palavra de Deus nos fará pensar de maneira sã. Se você estiver em conflito em alguma área da moralidade ou da imoralidade, seja pornografia, homossexualismo, adultério, fornicação, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, você poderá vencer esta batalha. Se confiar apenas em suas forças, você vai fracassar, porque esta é uma batalha espiritual e deve ser lutada na dependência do Espírito Santo. Vamos orar. Ó Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Faz-nos santificar-nos, odiar o pecado em todas as suas formas, amar a Tua lei, tira-nos da frieza, dá-nos uma grande percepção de quem Tu és. Nós queremos Te experimentar, Te conhecer, não de ouvir falar, nem apenas de ler. Nós queremos Te conhecer de fato, a cada dia. Venha a nós nessa noite, enche os nossos corações, faz-os transbordar. Dá-nos graça para ser como Jesus. Opera em nosso meio, realiza maravilhas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.